sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitem das vossas preces. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, aqui estamos, Senhor, os teus filhos, habitantes do corpo carnal no planeta Terra, a rogar-te, Pai, neste momento, por todos os espíritos sofredores que aqui se encontram. Nós temos tão pouco, Pai, a oferecer, porém, o pouquinho que temos, entregamos nas mãos dos bons espíritos aqui presentes, para que eles multipliquem em bênçãos por todos nós, em especial pelos sofredores, que acorreram neste momento para ouvir também as palavras de apoio e de esperança que serão proferidas nesta noite. Envolve-nos, Senhor, com a tua presença paternal amorosa, na afeição dos espíritos protetores aqui presentes, e nos guarde, Senhor, na tua doce paz. Em especial, abençoa a nossa irmã Merilúcia, que vai proferir a palestra da noite. Que assim seja. Márcio, tá para cá? Sou muito alta para cá. Eu não vou me enxergar. Boa noite. Não queria muito ficar segurando. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e agradeço à direção, à coordenação pela confiança, pelo carinho, pelo convite e agradeço a Deus também por estar aqui, né? Que bom, maravilhoso estar aqui novamente com vocês para que a gente possa juntos refletir sobre muitas coisas boas que a gente vai levar para o resto da vida. Eu costumo dizer que quando a pessoa vem para a palestra, ela não vem para a minha palestra, para a palestra de A, palestra de B, palestra de C. Ele vem, sim, fazer um investimento, que é justamente essa compensatória que ele vai ter em termos de conhecimento que leva para o resto da vida, principalmente para o nosso espírito. Eu queria também falar, como o nosso tema hoje é a prece pelos espíritos que acabaram de morrer, de desencarnar. Então, a gente vai navegar um pouco sobre esse tema, relembrando. Vamos lá para os tempos bem remotos, as antigas culturas, as antigas civilizações, sempre tiveram a noção, a impressão de que algo tem depois da morte. Se assim não for, eles jamais realizariam as cerimônias que eles faziam em homenagem aos mortos. Então, se nós formos estudar a história, nós vemos que todas as civilizações sempre tiveram essa preocupação de fazer alguma oração, dedicar alguma coisa aos mortos. E essa dedicatória era sempre pensando do outro lado da vida. O que teria esse outro lado da vida? Teria algo, porque inclusive nós vamos ver que muitas das vezes colocavam várias coisas dentro do caixão como homenagem. Vamos começar pelo Egito, né? O Antigo Egito, eu acho que muitos já conhecem a história, né? Mumificava-se as pessoas quando morriam, tiravam as vísceras, lavavam o cadáver. Em primeiro lugar, lavavam o cadáver,
tiravam as vísceras, limpavam, enchiam de ervas, de folhas secas, enfim, para que ele pudesse ser conservado mais e mais. Depois disso, ia se levar para um templo ou um outro lugar, onde eles pudessem fazer as suas orações. Seria, então, a cerimônia fúnebre, né? Essa cerimônia, ela se dava através de um livro que eles chamavam de Livro dos Mortos. E era nesse livro que eles iam recitar as orações. Vamos gravar bem essa palavra, recitar. Aí a gente vem caminhando pelos outros povos, passando pela Grécia Antiga, por Roma, que já era de uma outra forma. O que eles faziam com o cadáver? Eles ofereciam, além de flores, ofereciam alimentos, colocavam alimentos perto do caixão para o cadáver, para o espírito, para a alma, levar consigo. Para onde? Não sei, mas era essa a ideia, que ele pudesse se alimentar, seja lá para onde ele fosse. E aí a gente lembra também da questão da vela, né? Que é muito cultural para nós. Alguém morreu, bora levar a vela. O que essa vela significava? O que essa vela significa? Todo mundo se preocupa logo, principalmente quando acontece algum acidente. É muito normal nós levarmos vamos levar uma vela para ele. Para vocês, o que é essa vela? Essa vela vai servir para quê? Lembram? Para iluminar alguma coisa? Iluminar o espírito. Por que ele vai para o escuro, no pagode equatorial? Alguma coisa aconteceu alguma coisa, porque ele vai para o escuro. Né? A noção é que você tem que ele vai logo para o escuro. Não sei por que a gente tem essa ideia de que ele vai, e se ele foi bom, e se ele é uma alma bondosa, tudo isso a gente tem que analisar, né? Mas as culturas nós fomos absorvendo essas questões. Depois nós passamos por outras civilizações, que nós passamos pelo cristianismo primitivo, que já vem com uma outra cultura, oferecendo a missa, oferecendo outros tipos de orações, né? Depois nós vemos aí pelos indígenas. Como é que os indígenas fazem? Vocês sabem como é que eles enterram os seus cadáveres? O que é que eles fazem depois? Eles geralmente colocam na mesma maloca, enterram lá e deixam a maloca como se fosse a casa dele e abandonam ali a maloca. Mas deixam na maloca também alimentos, vinhos, oferendas, além dos cantos, das danças, tudo isso em homenagem a essas almas, a esses espíritos que eles chamam. Em outras civilizações, eles colocavam moedas dentro do caixão, que era para aquele espírito, quando desencarnasse, depois a gente vai falar em desencarnar e morrer, ele pudesse pagar uma passagem de navio ou de barco para que ele fosse atravessar o rio. Também não se sabe por que essa sugestão. Muitos falam que era para que ele pudesse ir para bem longe. Outros acham, e até hoje ainda tem esse pensamento, pensam que as almas vêm assombrar, mesmo sendo familiares. Ora, se foi meu familiar, se foi um familiar que é muito amado, mesmo assim, se eu sonho ou se eu vejo, eu tenho medo. Ah, não, é porque é uma alma de outro mundo, acabou de estar comigo, não é meu familiar. É muito esquisito aqui essa ideia que a gente ainda tem. Graças a Deus que surgiu o Espiritismo e vem nos trazer uma outra percepção do que seja o desencarne, do que seja a morte. Por falar nisso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Desencarnar e morrer é a mesma coisa? O que vocês acham? Quem acha que é a mesma coisa, levante o dedo. Ninguém levantou o dedo? Ah, tá certo. Lá vem o Espiritismo nos mostrar assim, maravilhosamente. Vocês vão ficar tão maravilhados que vai sair muita gente daqui. Ah, que maravilha. Quando eu desencarnar vai ser maravilhoso. Porque a gente vai desconstruir, desmistificar tantas coisas que nós trazemos, né? Através da nossa cultura, da nossa família, das nossas crenças, da nossa religião. E o Espiritismo vem dizer, olha, gente, nada mais é do que fazer uma passagem, uma transição. O tema é todo baseado no livro O Céu e o Inferno, onde no capítulo A Passagem, ele nos mostra exatamente essa questão da transição. O que é a morte?
A morte é a cessação do corpo físico. Parou de bater o coração, o cérebro não funciona mais, está tudo, parou tudo, morreu. Morreu o corpo, mas ele ainda não desencarnou. Não é interessante? Como que ele não desencarnou? Porque o desencarne vem justamente com a separação do corpo, do perispírito. Porque o ser humano, ele é composto, né, de alma, ou melhor, de corpo, espírito e perispírito. Quando a gente fala isso para alguém que não conhece a doutrina espírita, diz: nossa, eu sou tudo isso e muito mais. Você ainda vem acompanhado do teu anjo da guarda. Olha só que maravilha que você vê. E outra novidade maravilhosa: nunca, jamais alguém desencarna sozinho. Sempre é acompanhado pela equipe socorrista, que é especializada para fazer um trabalho complexo desse desenlace. A gente fala de desenlace porque, se a gente for falar em ruptura, dá a impressão que é algo que a pessoa chega e corta assim, sem mais nem menos, dolorosamente, e de uma forma como se fosse uma bola caindo numa descida aleatoriamente. Não, não é assim. Existe toda uma programação e todo um trabalho socorrista para isso na hora da desencarnação. Olha que bacana. Nunca ninguém desencarna sozinho, assim como também não reencarna. Tem que ter e tem que vir os espíritos, amigos, benfeitores, já especializados para esse fim. Isso não é um alívio? Não é um consolo para a gente? Bom, então a gente vai hoje começar a trabalhar nessas questões. Como é que eu, quando chegar a minha hora? Porque uma coisa é certa: eu não tenho certeza se vou ganhar um dia na loteria, se eu vou casar novamente, se eu vou... Eu não tenho certeza de nada disso. Mas nós temos uma certeza que um dia nós vamos ter que fazer essa passagem. Que um dia nós vamos fazer essa mudança de condição. Não é verdade? Então, para isso, eu preciso estar preparado, ou pelo menos ter o mínimo de conhecimento. Não é assim que quando a gente faz uma viagem? Se eu disser para vocês que nós vamos para a Europa agora, principalmente nesse mês de março, é muito frio, o que é que a gente vai levar? A gente vai procurar saber o que se come lá, que roupa de frio eu tenho que levar, para eu não ficar numa situação de surpresa. E por que a gente não pensa assim quando a gente vai precisar um dia desencarnar? Porque tem gente que não quer nem ouvir falar nessa palavra. Alguém fala, mas um dia vai ter que acontecer. E quando acontecer, aí nós vamos ser pegos de surpresa. O que eu vou fazer? Porque eu aprendi na doutrina espírita um dia que há uma separação, que há um desenlace e que eu não vou sozinha. Maravilha! Eu, sabendo disso, já tenho uma informação maravilhosa, não é isso? Já tenho um apoio, já tenho algo de consolo que pode me ajudar. E nessa separação, essa separação, esse desenlace, esse desprendimento, ele vai ser doloroso? O que vocês acham? Depende, alguém falou depende, para outro falou quem não tem conhecimento. Muito bem, maravilhoso. Depende. A gente não pode generalizar e dizer, olha, aquela desencarnação vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, porque a pessoa teve uma vida cheia de bondade, cheia de virtudes, e aquele outro não, foi um criminoso. Não, a gente não pode dizer isso. Mas uma coisa a gente sabe, que vai existir esse desprendimento. E isso vai acontecer de uma forma menos dolorosa ou mais angustiosa, de acordo, dependendo do grau de evolução e de moralidade do espírito. Outra novidade maravilhosa que eu tenho para vocês. Vocês sabiam que ninguém morre e que nós nunca mais vamos deixar de viver? Alguém já sabia disso? Não é uma maravilha? Não é um consolo? Já pensou eu saber que eu nunca vou deixar de viver, que eu vou continuar, que eu vou mudar só de posição, de condição, que eu vou fazer essa transição, mas que eu vou continuar a viver. Isso, para nós, é um consolo maravilhoso. E quanto a doer ou não doer, não se preocupe com isso, porque nós vamos ter alguém nos socorrendo. Tá bom?
Então, os Espíritos nos esclarecem através de outros livros que nós vemos. Tem muitas obras maravilhosas que falam sobre isso. Obreiros da Vida Eterna, O Céu e o Inferno, mesmo se vocês quiserem, vocês podem adquirir aí na livraria. Eu acho que tem também o livro Voltei, que nós vamos trabalhar com isso agora. E nós vamos lembrar que existe um fio, olha esse fio, um laço, um cordão que a gente chama de prata. E é isso que nos liga o nosso corpo ao nosso perispírito, já que esse perispírito é um envoltório do espírito. Compreendido até aí, né? Estão me acompanhando. Então, no momento do desencarne, há esse desprendimento desse laço de uma vez. Ele vai se desprendendo até ele se romper. Vocês acreditam que a gente morre todas as noites? Se eu disser para vocês que isso acontece conosco, é o nosso desprendimento do sono. Vocês não dormem? A gente não dorme? A gente tem tanto medo de morrer e isso acontece. O perispírito ele se desprende parcialmente do corpo. Nós vamos para onde nós temos as nossas tendências, os nossos pensamentos, e depois nós voltamos normalmente, porque nós temos ainda que continuar aqui na vida física. Se esse laço se romper, nós desencarnamos. E como eu disse para vocês, nós só desencarnamos na hora certa. Outra coisa maravilhosa que vocês devem saber. Ah, fulano morreu, não era para ele ter morrido. Era, sim, chegou o momento dele. Tudo chega ao nosso momento, a não ser que isso seja provocado por nós mesmos, através da supressão da vida, através da autodestruição do nosso próprio corpo, que a maioria das vezes até é indiretamente, mas nós temos sim, o nosso momento, a nossa programação reencarnatória. Todos nós temos essa programação. Só que a gente não sabe. Porque imagine se nós soubéssemos, né? A gente já não sabendo, a gente já fala, eu já fiz tudo na vida, eu vou curtir, eu vou que eu estou quase para morrer. Imagine se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer, que fôssemos desencarnar. E esse desencarnar, como eu falei para vocês ainda há pouco, morrer é uma coisa, tratamos do corpo físico, e desencarnar é outra. Aí vocês podem perguntar assim, mas eu posso desencarnar, morrer e depois desencarnar? O que vocês acham? Pode acontecer isso? Meu corpo vai morrer, mas o meu desenlace ainda não foi feito. Pode acontecer, sim. Nós temos vários exemplos e exemplos, inclusive, de espíritos que lutam contra isso. O próprio espírito luta para não querer morrer com medo. Tem pessoas que têm tanto medo, que a espiritualidade, a equipe socorrista, ela tem dificuldade de fazer esse trabalho. Porque está toda a família, primeiro está toda a família lá. O espírito está em desespero, porque ele nunca teve esse conhecimento. Ele sabe que ele vai desencarnar, até porque já falaram para ele, já disseram para ele. Se eu não me engano, foi no livro Obreiros da Vida Eterna, num caso, o nome do senhor era Cavalcante. Ele tinha uma doença muito grave, uma doença no intestino. E ele ia desencarnar. Ele sabia que ele estava em estado terminal e ele ia desencarnar. Tanto que ele chamou um padre para vir lhe dar, né, as últimas, digamos, como é que a gente chama? Não, o pessoal está afiado. Obrigada. Eles iam dar essas últimas extremoções para ele. Mas ele ficava tão apavorado que ele agarrou na mão do padre e perguntava para o padre assim, eu vou morrer? Aí o padre dizia, e agora? Olha, não sei se você vai morrer, mas olha, tenha paciência. E dando todo aquele consolo para ele, ele não queria largar a mão do padre, porque ele achava que se ele largasse a mão do padre, a morte ia chegar com focinho e tudo. Não é assim que nós temos essa ideia? Que a morte vai chegar com focinho e tudo, atemorizando a gente. E ele ficou num estado de temor tão grande que a espiritualidade não conseguia chegar perto para fazer o desligamento. Mas, como o corpo dele estava muito debilitado, ele via tantas coisas, ele queria falar com a esposa dele, que ele tinha abandonado, tinha traído, ele queria tanto falar com a esposa dele, não deixava ninguém que saísse de lá do hospital, onde ele estava. Ele chamava a enfermeira, se pegava olha, deixa a porta aberta. Porque ele achava que se ele deixasse a porta fechada, a morte ia entrar. Se ele deixasse aberta, era pior, né? Mas ele não pensava dessa maneira, era o temor. É muito grande. Então, a espiritualidade não conseguiu fazer
o desligamento naquele momento. E o que aconteceu? Veio justamente a debilidade do corpo, a cessação, né, dos pontos vitais, e ele acabou morrendo. Morreu naquela hora. Mas o desprendimento só foi feito depois. Diz a obra que 24 horas depois foi que conseguiram fazer o desprendimento. Em outros contos, em outros momentos, temos também aquelas pessoas que a pessoa não está desesperada, às vezes está até em coma, mas vem a família tão desesperada e não larga ele, não quer deixar, né? Porque não quer que a pessoa parta. E o que acontece? A espiritualidade amiga vem, vamos dar uma melhora nele. Já ouviram falar na melhora da morte? Vamos dar uma melhorada nele. Aí ele dá aquela melhorada aí todo. Fulano melhorou. Vai para casa, fulano, vai descansar, vai mudar não sei o quê. Aí aquilo traz um alívio, não é? Uma pausa para todo mundo. Aí a espiritualidade aproveita e vai fazer o seu trabalho que tem que fazer. Então, é muito importante a gente saber que esse momento acontece e é nesse momento que nós vamos começar a aprender como é que nós vamos desencarnar. Como é que vai chegar esse momento para mim? E se eu estou consciente ou não, mas pelo menos nós vamos ter essas instruções. Saber que existem esses espíritos amigos, que eu não estou sozinho. Aí é que entra a questão da nossa prece. A amiga estava lendo aqui uma mensagem, lembra que ela falou sobre a prece? Vocês sabiam que a prece é muito poderosa, é geradora de transformação. Com a prece, através do pensamento e da vontade, eu tenho o poder de fazer chegar aquelas irradiações da minha prece até onde aquela outra pessoa está. Posso orar por outro? Posso orar por outro. Posso orar por mim mesmo? Pode orar por si mesmo. Você pode orar para Deus, estando nessa comunhão. Por isso a importância muito grande de nós estarmos sempre num templo, numa casa espírita, na religião que nós professamos. Porque nós vemos pessoas aí que dizem, olha, eu não preciso ir para a igreja, eu oro em casa. Olha, eu não preciso. Precisa sim. Dentro da casa, dentro do templo, dentro da casa de oração, existem os espíritos amigos que nos ajudam também nesse momento. Existe toda uma equipe e outras pessoas que estão orando também junto com você. Então você ganha mais fortalecimento, você ganha mais força para a nossa jornada na Terra. Então, a prece, ela é muito poderosa. E nesse livro que eu falei para vocês, Voltei, que é do irmão Jacó, ele assina pelo irmão Jacó, mas o nome dele era Frederico Fagner. Frederico, eu ensaiei tanto, não é possível. Frederico Fagner. E esse senhor, ele era de uma família polonesa, ou tchecoslováquia, e ele era um espírita atuante. Olha esse caso dessa desencarnação. Espírita atuante, de ir no centro espírita, de fazer as suas... Até palestras ele fazia. Era um trabalhador espírita. Bom, chegou o seu momento, como chega o momento de todo mundo, né? Quando chegou o momento dele, que o corpo dele começou, né, a dar aqueles primeiros sinais de debilidade, que vai enfraquecendo, nós sabemos, né? Que o corpo ele chega a um certo limite que não dá mais. A gente tem que desacelerar mesmo. Então, quando ele começou a perceber isso, ele começou a entrar em prece. E um dia ele foi levado para a emergência, para o hospital, e lá ficou internado. Mas como ele era espírita e tinha esses conhecimentos, ele sempre ficava pensando, será que está próximo o meu desencarne? Que bom, né, se nós tivéssemos alguém que vem nos avisar. Será que vem? E vem. Geralmente nós sonhamos com os nossos familiares ou com os espíritos amigos que vêm nos visitar, nos preparando para esse dia. Diz os espíritos que a gente sente como se fosse uma vela que a gente coloca a mão e a gente não sente, sabe, se vai ficando mais calor, menos calor, é mais ou menos assim. E então,
esse espírito que é o irmão Jacó, ele nos conta que ele se apegou à prece. Então ele começou a fazer um trabalho maravilhoso, ajudando os benfeitores espirituais. Ele já sabia que ia começar esse trabalho de desenlace, de desprendimento desse cordão, né, de prata. Então ele começou a fazer essa prece, pedindo que eles... foi o contrário, ele que pedia para que os espíritos tivessem calma, tivesse todo um trabalho maravilhoso, que ele estava se dispondo a isso, se colocou à disposição para desencarnar. Olha que maravilha! Mas quando que um de nós, né, com desespero, sabendo que vai desencarnar amanhã, hoje eu vou entrar em coma, a pessoa se desespera logo. Por isso que alguém falou aí, depende do conhecimento, depende também da minha moralidade, depende do que eu fiz, do que eu faço, da vida que eu levo, né? É muito interessante quando ele entrou justamente nesse processo de prece. Os espíritos amigos recebiam a prece dele e aqueles laços iam se desenlaçando de uma forma tão suave, como se fosse um fruto maduro se destacando. Que eles, a própria espiritualidade, os espíritos amigos, encontraram condição para fazer aquela operação. É como se fosse uma operação. Observe que quando nós vamos fazer um processo cirúrgico, se nós estamos conscientes, a maioria das vezes nós estamos inconscientes, mas se nós estivermos conscientes, nós vamos ajudar outra pessoa também. Olha, fulano, faz assim, faz assim, faz assim. Eu estou aqui agora, graças a Deus. Eu tenho que agradecer, muita gratidão, porque eu tive que transpor muitas montanhas internas, por sinal. Eu não estou com a saúde em dias, e essa semana eu fui para a emergência. E quando eu vou para a emergência, gente, qual é minha maior tortura? É alguém achar a minha veia. Isso é uma tortura. Em todo o hospital acontece isso. Então o que eu começo agora a fazer? A orar. Jesus, tomara que venha uma enfermeira que seja certeira. Aí eu começo a perguntar: oi, amor, tudo bem com você? Como é que você está? A tratar elas bem, não é verdade? Se eu deixar a moça nervosa, pior, né? Pior para mim. Então eu vou começando a fazer com todo carinho. Amiga, eu sei que você é certeira, você vai acertar, eu tenho fé em Jesus. Aí toda roxa, foram 5 tentativas. Aí tive que voltar lá com a médica. Aí a médica disse: olha, então vamos tentar com um gel. Tem um gel que é específico para isso, quem é da saúde sabe. Eu disse: não, doutora, eu não quero nem gel, nem nada. Eu quero ir embora para casa. Me dê um via oral, me dê outro remédio, mas que eu não... Então, a gente também tem que facilitar. Não é isso? Se eu entrar em desespero, a outra pessoa que vai me aplicar também entra em desespero. Entra fora da minha sintonia e aí o processo não se conclui. A mesma coisa acontece na espiritualidade. É necessário que nós também possamos ajudar a espiritualidade. Isso que eu estou falando é no processo de desencarne, normal, gradual, aquele que geralmente acontece através da doença, né? Através do corpo mesmo que vai falecendo e que vamos chegando na indisposição do corpo do físico e vai, a gente desencarna. Agora, existem outros tipos de desencarnes que são violentos, através de incidente, através de um crime, Esses são outros casos à parte, que também tem em outros livros que nós podemos procurar aí na obra. Eu estou dando logo os primeiros, em que a gente vai entrar agora realmente no tema de hoje, que é a prece. Tudo isso que eu estou falando para vocês, para nós sabermos como é que nós vamos utilizar a prece. Observe que logo no início, eu aqui narrei 2 contos, um dele que a pessoa fazia o possível para que aquele trabalho pudesse ser realizado de uma forma que tivesse sucesso, né? E que ele orava por quem? Por ele mesmo. Ele estava orando por ele mesmo, orando para Deus, orando para ele, orando para os benfeitores espirituais, para que tudo pudesse se realizar de uma forma perfeita. O outro que eu falei para vocês, que entrou em desespero, ele nem se lembrava de prece nem de oração, entrava em desespero, a espiritualidade não conseguia nem chegar perto dele. Porque chegava perto, ele se desesperava e as energias não deixavam que aquilo acontecesse. Então, para vocês verem o quanto isso, a prece por nós,
Agora vamos falar da prece pelos outros. Vocês acreditam que a nossa prece possa influenciar no desenlace de um outro nosso irmão, de uma pessoa que está desencarnando? Qual é a nossa atitude, a nossa conduta quando nós vamos num velório? Já perceberam? Agora, de hoje em diante, vai ser diferenciado. Quando nós formos no velório, quando nós formos em algum lugar que alguém acabou de desencarnar ou desencarnou ontem, já vai ser um outro pensamento. Eu já vou envolvendo em preces, porque eu não sei se ele morreu e ainda não desencarnou. Eu não sei se ele ainda está naquele processo, né, de desprendimento. Eu não sei. Então, para tudo isso, eu peço a ajuda dos amigos espirituais, peço a luz necessária, peço forças, principalmente o alívio, porque naquele momento também pode ocorrer, sabe o quê? E nós podemos incitar aquele nosso irmão ao arrependimento, principalmente se for um espírito que cometeu algum crime, um espírito de conduta bárbara, que ele pode, justamente naquele momento, se render a Deus, ter um momento, uma luz de arrependimento através da nossa prece. Existe um outro caso no Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz conta que uma senhora, se eu não me engano o nome dela é Albina, ela também estava em processo de desencarne. Diferente esse desencarne. E os espíritos estavam prontos para fazer esse trabalho que eu acabei de falar para vocês, da separação do corpo para o espírito. Prontos. Quando chegou, André Luiz estava lá, vocês sabem que André Luiz era um espírito que ele estava fazendo uma excursão no plano espiritual, e ele nos conta isso daí para a gente, vem para cá escrevendo um livro, que o livro é Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser obter esse livro pode depois ir na livraria procurar, que é um livro maravilhoso pelo tema que a gente está estudando. E essa irmã, o André Luiz, no meio da equipe, ele ia só observar. Veio uma comunicação da espiritualidade maior, dizendo que naquele momento era para cessar, não era nem para começar o trabalho de desligamento. Lógico, o André Luiz mesmo conta que ele ficou curiosíssimo, aquela vontade de perguntar, que tudo ele perguntava, né, para o benfeitor Jerônimo, que foi que aconteceu isso, eu nunca veio essa ordem. Mas por que veio essa ordem? Aí depois que eles se retiraram de lá do quarto que a senhora estava, o benfeitor espiritual veio explicar para ele que eles receberam uma prece de alguém da crosta terrestre. Receberam uma prece nossa mesmo, né? E essa prece, ela pedia, foi tão fervorosa, que ela pedia por essa senhora, não só pela recuperação dela, não só pelo aquele momento, mas a prece pedia também que a filha dela estava prestes a ter neném, estava grávida, né? E como essa pessoa queria muito que ela visse a criança, e eles tinham algum comprometimento espiritual nessa rede, né, espiritual, foi acatado o pedido dessa pessoa que pediu a prece, fez a prece. E André Luiz, muito curioso, quis saber também quem foi essa pessoa. Não, eu quero saber quem foi, que prece poderosa. Eu também queria, né? Uma assim, da pessoa, na hora que a pessoa está desencarnando. E aí, Jerônimo, que é o benfeitor espiritual, explica que foi de uma criança de 8 anos que fez uma prece, fazendo esse pedido. E foi considerado, para vocês verem o poder da prece. Pode acontecer? Pode. Está lá no livro nos relatado. Então, a nossa prece tem um poder muito grande, principalmente nesses momentos. Quando nós observarmos alguém que desencarnou, não esqueçamos. Vamos nos recolher mentalmente e fazer a nossa prece pessoal. A nossa prece pessoal, independente daquela prece que vai todo mundo se reunir perto do caixão, né, para fazer, não é isso? E às vezes nós esperamos a família chegar mais outro, chegar mais. Faça a sua prece. Peça a Deus por aquele irmão, envolvendo em bênção de paz, de luz, de amor, que ele seja fortalecido.
que os espíritos amigos possam concretizar o seu trabalho da melhor maneira possível, que ele possa ser encaminhado com luz, e essa luz a gente vai falar sobre a vela, porque também no céu e inferno ele nos fala nessa segunda parte, que existe sim, depois da separação, desse desprendimento, existe uma leve perturbação do espírito, e que isso é normal, e que essa perturbação se dá devido a esses desprendimentos que são em áreas vitais. Vocês já ouviram falar que alguém começa a morrer pelo pé? Já ouviram falar isso? Não, olha, fulano começa a morrer pelo pé. Eu não sei por quê. Eu não sei se esfria primeiro, eu não sei. Mas é um mito. A espiritualidade vem nos dizendo que o desprendimento começa aqui, pelo coronário, no meio da cabeça começa esse desprendimento. Aí são os neurotransmissores, e devido a esse desprendimento por aqui, pela consciência, digamos assim, a pessoa entra naquele estado de perturbação, não sabe onde está, meio confuso. Talvez seja por isso que a gente fale da vela como esse simbolismo para a luz, para que ele possa sair desse estado de perturbação. Em segundo lugar, depois vem no coração. Eles vêm nesse cardíaco, trabalhando, fazendo desenlace de cada ponto, de perispírito para perispírito, células por célula, átomos por átomo. Olha que maravilha! Depois aqui no plexo solar, em toda a parte aqui, essa área do intestino, onde a gente sabe também que é vital, que são os nossos pontos, os nossos chakras que nós chamamos, né? E por último, é assim, os membros inferiores. E a gente pensa que é o contrário, né? Começa primeiro pelo pé. Olha só, quando nós estivermos com um enfermo nosso familiar, que esteja num estado de coma, alguém já esteve aqui com alguém em estado de coma, chegue perto dessa pessoa e converse, fale na UTI. Já ouviram falar disso? Mas o médico disse que ele não ouve. Ouve sim, o espírito está ali. Experimentem. Se ele conseguir se mexer as mãos, mexer os braços, você vai começar a perguntar. Você, aperte minha mão. Ele aperta. Você está me ouvindo? Aperte meu braço. Você está sentindo dor? O meu esposo, quando desencarnou, ele entrou nesse estado de coma, que ele não tinha condições nenhuma de mexer nenhum tipo dos membros. E eu descobri uma forma de conversar com ele. A forma que eu comecei a conversar com ele foi através do olhar. A pessoa pisca. Se você estiver me ouvindo, pisque 2 vezes. Ele piscava. Você está sentindo dor? Ele piscava. Se você não estiver sentindo, você pisca só 1 vez. E assim eu ia conversando com a pessoa, para vocês verem que maravilhoso. Se bem que ele teve um desencarne assim, bem assistido, sabe? Então, para vocês verem o quanto o espírito ainda está ali, o espírito nos ouve. E nós temos que passar a maior informação possível para ele, para que ele se sinta também tranquilo, se sinta em paz. Ali começa o nosso dever da nossa prece. Não é por chegar com uma pessoa. Eu presenciei uma situação em que uma senhora, se eu não me engano, estava no Ofir Loyola, eu estava acompanhando uma outra pessoa, isso já faz muito tempo, e essa senhora estava com o esposo lá. E de repente deu uma convulsão no esposo. O esposo estava, né, lá na mesa, na cadeira, lá no leito, e ela se agarrou com ele de uma forma que ela gritava, num desespero: não me deixa, por favor, nós temos 3 filhos para criar. Eu digo assim, meu Deus do céu, que espírito vai se desencarnar num desespero desse? Ele não sabe se morre, se desencarna, se ele vai, se ele volta, porque a pessoa passa aquele desespero para ele. Muito pelo contrário. Se a pessoa já estiver em estado terminal, os médicos já disseram que ele vai sim entrar em falência, vai sim entrar em trabalho de óbito, chegue perto da pessoa. Converse, fale no ouvido da pessoa. Não se preocupe com nada. Esqueça tudo. Lembre de Jesus.
Aperte a mão de Jesus, está aí do teu lado. Comece a confortar aquela pessoa. Não dizendo para ela que ela vai partir, daqui a pouco vai morrer mesmo. Não dessa forma. Você vai dar um outro tipo de comando para que aquela pessoa fique confortável, para que ela possa ter paciência e ter aquela possibilidade dos espíritos amigos fazerem aquele trabalho todo de desprendimento. Entendido? Isso em qualquer momento que nós estivermos. A prece vai ser a nossa aliada nesses momentos, porque os espíritos recebem as preces e nisso eles sentem um alívio. Essa luz que a gente fala, né, é justamente devido a essa perturbação que os espíritos dizem que é normal. Se é por muito tempo, se é por pouco tempo, depende muito da evolução do espírito. Para alguns, os espíritos entram nesse estado de perturbação e logo eles se recuperam. Para outros, passam dias, meses, semanas e até anos. E o espírito não sabe exatamente onde ele está. Mas se nós emanarmos as nossas preces com vibrações de amor, de carinho, para os nossos familiares, para aqueles mesmo que a gente acabou de ver que aconteceu um desencarne e você fizer isso, não só você vai ser beneficiado, porque a partir do momento que você vai emanar essas vibrações, você com certeza vai receber também da espiritualidade amiga as vibrações necessárias para o teu fortalecimento, para a tua saúde física, mental, emocional e o quanto você está ajudando. Olha que maravilhoso. Então, nós queremos assim deixar como mensagem aqui que ninguém morre, a vida continua. E que Jesus está assim nos esperando, Ele nos espera a todo momento. Lembra daquela passagem que ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Muitos que sabem da Bíblia sabem dessa passagem. E que ele diz, aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Olha que coisa linda. Como que Jesus vai dizer ressurreição? Que ressurreição nada mais é do que renovação, reviver, que você vai reviver. E mesmo que você estiver morto, viverá. A gente fica sem compreender. Porque a morte não existe. É só mudança de plano. Então não temos por que nos atemorizar. O que nós temos que fazer? É justamente acompanhar, alinhar os nossos pensamentos e a nossa conduta nos ensinamentos de Jesus. Ele sabe que nós somos imperfeitos, que nós caímos, que nós proferimos uma coisa e às vezes a gente não faz, a gente promete, daqui a pouco já está fazendo de novo a mesma coisa, mas nós todos sairemos vitoriosos, porque nós vamos dar continuidade na nossa jornada. Nós vamos ter outras oportunidades. E no momento, para muitos espíritos, eles vêm nos informar que no momento do desencarne, para eles é uma libertação. O espírito sai, quase que voando, fazendo uma simbologia com a borboleta, né? A crisálida, sai da crisálida voando, livre, feliz, solto, em paz, com a sua consciência em paz, principalmente quando ele consegue andar, ter uma conduta séria, verdadeira, de bondade, de amor, conforme Jesus nos ensinou. Então, que maravilha, que nós não tenhamos mais esse pavor imenso da morte. Se um dia nós formos visitados ainda consciente, vamos nos agarrarmos a Deus, a Jesus, a nossa prece, aos benfeitores espirituais, porque além dos benfeitores espirituais que vão para lá, nos ajudar nesse desenlace, ainda tem o anjo da guarda, que ele não sai de lá. Ele está lá com a gente. Ele está lá e até pós-morte continua com a gente. Basta a gente chamar. E quando a gente vê também outras pessoas no mesmo estado, vamos também lembrar da prece. Aquele nosso irmão está precisando da minha prece. Não está precisando que eu chegue lá no velório e vá conversar com a outra pessoa, a mulher do desencarnante. Mas assim, como foi mesmo que ele morreu? Mas ele bebia, né? Isso não são comentários inúteis, que não vão, ao contrário, vão perturbar o espírito que muitas vezes está naquele momento, nesse processo. Tá bom? Nós vamos agora, Márcio, permita que você coloque uma musiquinha só para me fazer, nós vamos fazer uma prece, tá? Nós vamos dedicar essa prece aos nossos entes queridos, aos nossos familiares,
que desencarnaram, passaram para o plano espiritual e que muitas das vezes esperam, sim, que nós façamos essa homenagem a eles. E onde eles estiverem, os amigos superiores, os amigos daqui da casa, os nossos benfeitores espirituais, vão levar, sim, os nossos pensamentos, as nossas irradiações de muita e muita paz. Fechemos os olhos, vamos acompanhar a mensagem. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa vontade e bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma do nosso irmão X. Aí a gente lembra o nome da pessoa, se foi minha avó, se foi meu avô, se foi meu parente, se foi meu marido, a gente lembra neste momento. Lembre com todos os detalhes, lembre da pessoa com alegria, lembre da pessoa com saúde, porque realmente quando a gente passa desse para outro plano, a gente consegue sim ter a nossa saúde espiritual. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança, e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abre seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua infinita bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam, amigo Jesus, estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há sobre a terra seres que sabem deles, que se lembram deles, que se compadecem e que desejam toda a felicidade para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Já pensou em levar isso? Obrigada.